Bom dia, paz do Senhor, meus amados. Hoje nós iremos falar a respeito da parábola do administrador infiel. É a lição número 15 da nossa revistinha. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, diante da Tua presença nesta hora, queremos Te glorificar, Senhor, Te exaltar por mais um dia de vida na Sua presença. Pai, nesta hora nos orienta, nos aconselha, nos ensina, Senhor. Que nós aqui possamos, Pai querido, entender o que o Senhor quer nos dizer neste dia. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa todos que estão nesta hora acompanhando esta aula, Deus. Vai de encontro a cada um, em nome de Jesus, e me dê sabedoria para a glória do Teu nome. Amém. Vamos lá? Nós hoje vamos falar sobre a parábola do administrador infiel. Ela se encontra lá em Lucas 16, do versículo 1 ao versículo 13. Na realidade, essa parábola, Jesus quer nos ensinar a ser mordomo. Né? Até uma matéria, né, dos estudos bíblicos, dos seminários, né, do básico e teológico, sobre mordomia cristã. Mordomo é administrar, é administrador, né, significado. E mordomia é administração. Tá bom? Vamos começar? Vamos ler a palavra de Deus? A parábola do administrador infiel, Lucas 16, do 1 ao 13, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Pois ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a seu respeito. Agora preste conta da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora? O que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Para o outro, ele perguntou: e você? Quanto está devendo? Ele respondeu: 1000 medidas de trigo. E ele disse: escreva 800, mandou o administrador. O patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua destreza, pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Em outras traduções, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por isso eu digo-vos, disse Jesus, a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois, se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai por vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Jesus disse: se vocês não são honestos nas riquezas desse mundo, quem vai pôr vocês, no caso, colocar vocês à frente para tomar conta das riquezas verdadeiras? Essas riquezas verdadeiras que Jesus está dizendo aqui são as riquezas do reino de Deus. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir
ao dinheiro. Bem, meus queridos irmãos, a parábola ela fala, né, de dinheiro, de negócio, de administração, de bens, né, de bens materiais. Mas essa palavra ela tem alguns sentidos espirituais. Mas na literalidade, Jesus está realmente falando dos seus bens materiais para você ser prudente na hora de administrá-lo e usar os seus recursos, como Jesus fala aqui, para obter amigos, né? Ele quer dizer que quando você ajuda uma pessoa, né, essa coisa é retribuída a você, né? Ao mesmo tempo que você ajudou, você vai ser ajudado, né? E Jesus fala sobre deixar você administrar os seus recursos em prol do reino de Deus. Vamos aqui falar sobre alguns assuntos e você conseguirá entender, né, o que o Senhor quer nos dizer nessa manhã. Vamos lá? A parábola, a princípio, ela parece que a desonestidade, a incompetência e mesmo a corrupção são recompensadas, mas não é isso que Jesus quer nos mostrar, né? A ênfase da parábola não está nessas coisas ruins do mundo, né? E sim na necessidade do cristão ser prudente com suas coisas, tanto com as coisas do reino de Deus, né? Assim, levando para esse sentido, quando você está fazendo aquela mordomia dentro do templo, servindo a Deus dentro do templo, né? Na sua organização, na sua esperteza ali, né? Orientado por Deus, na unção, na prudência, não é verdade? Mas na literalidade, Jesus estava realmente falando sobre dinheiro. Vamos lá. Usar a prudência para ganhar amigos, disse Jesus. Os juros na sociedade judaica naquela época eram proibidos para não gerar ganâncias nos homens. O que Jesus quis dizer era que, se o administrador que era mau, desonesto, um homem comum, né, que não temia Deus, igual aquele juiz iníquo, foi prudente, perdoando dívidas, para conquistar amigos, na realidade, ele tirou juros, diminuiu a dívida, né? Aquilo que ele estava cobrando a mais, aquilo que não era verdadeiro, e a pessoa passou a pagar realmente aquilo que ela devia. Porque às vezes o juro atrapalha as pessoas de pagar as suas dívidas, né? Ele retirou os juros. Imagine nós, filho da luz, que podemos usar as riquezas desse mundo para fazer o bem. Ou seja, sermos justos, agir com justiça. Não emprestar, né, irmão, querendo receber o dobro, não é verdade? Vamos lá. Jesus que nos ensina a ser bom. Jesus quer nos ensinar a sermos pessoas boas, a sermos bons administradores para com o reino de Deus, para promover a justiça do reino de Deus. Jesus quer que sejamos bons mordomos. Como eu disse no início, isso é mordomia cristã. É onde você aprende lá na matéria do seminário, no básico, como administrar, né, tanto os recursos para o reino de Deus, como administrar o seu cargo dentro da igreja, ser mordomo da casa do Senhor. Né? A consciência é de que tudo que eu tenho, nós termos a consciência de que tudo que nós temos pertence a Deus. E devemos administrar de acordo com a vontade de Deus. E que eu terei que prestar contas de como usei esses meus recursos, de como eu administrei esses meus recursos, né? E de que maneira, pois devemos usar de maneira prudente
para servir a Deus. Por isso Jesus diz lá no finalzinho da parábola, né? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir às suas vontades. Na realidade, o que o Senhor queria nos dizer é que nós não podemos servir às nossas vontades na administração de bens. O contexto dessa parábola, né, o contexto da parábola está lá em Lucas 15. Lemos ali em Lucas 15 que Jesus contou a história das 3 coisas perdidas e notamos que ele dirigiu o ensino especialmente aos fariseus e escribas. Já na parábola do capítulo 16, que é essa que nós estamos lendo, estudando nessa manhã, é dirigida aos discípulos, quer dizer, é dirigida a nós, cristãos, né? Embora, lá no versículo 1 você já percebe, ó, Jesus fala assim, ó. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Então, Jesus estava contando as parábolas para os discípulos e está falando conosco, com a igreja. Embora tenha sido ouvida pelos fariseus que estavam ali, que eram homens gananciosos, que só pensavam em riquezas e prestavam dinheiro a juros, emprestavam mercadoria, porque era proibido ali emprestar o dinheiro a juros, então eles emprestavam mercadorias para receber ao dobro, né? Fazia essas facetas para poder ganhar mais. E quanto mais ganhava, mais queria, que era o caso até de Zaqueu, né? Quanto mais ele ganhava ali arrecadando impostos, mais ele queria. Né? Então, Jesus, os fariseus também, está lá no capítulo 14, no versículo 14, que é logo depois do 13, onde nós lemos, que diz: os fariseus ouviram isso e zombavam de Jesus porque amavam o dinheiro. E Deus não quer que nós amemos ao dinheiro. Né? Então vamos lá. Embora os fariseus, né, estivessem ali ouvindo, que também eram alvo da mensagem, aqui Jesus começa a transmitir algumas advertências contra o mau uso das riquezas e qual deve ser a atitude dos discípulos em relação a ela. Qual deve ser a nossa atitude em relação às riquezas? Nós, cristãos, Jesus estava falando conosco. A situação triste do administrador, né? Parafraseando. O administrador ele foi acusado de má administração dos bens do dono, que confiou a ele. Não necessariamente de desonestidade, apesar dele ser um administrador desonesto. Acredito que Jesus, né, parafraseando, estava falando o seguinte: ele pegou os recursos do seu patrão, emprestou, né, administrou, só que ele cobrou tantas vezes mais que as pessoas não tinham condições e o patrão não estava tendo aquele retorno que ele pretendia ter a respeito dos seus bens. Né? Não necessariamente, né, de desonestidade, né, que ele estava sendo acusado. O verbo aqui é o mesmo usado na parábola do filho pródigo, que dissipou os seus bens. Ali, numa certa forma, ele estava dissipando os bens, porque ao emprestar com juros abusivos, né, que acontece muito com as pessoas que pegam empréstimos, né, ou até mesmo com um agiota, abrindo aqui um parênteses, os juros vão ficando tão altos que a pessoa não tem condição de pagar. Então é melhor tirar os juros e a pessoa tem condição de pagar, né? Por isso o dono chama o administrador e exige uma explicação. Ué, o que está acontecendo? Quando é óbvio que o administrador não tem como responder. O dono admite e o dono manda ele embora, né? O dono demite ele e requer dele uma prestação de contas, né?
o dono quer, é o que Deus nos fala, né? Nós temos que prestar conta dos nossos atos, inclusive da maneira com que nós administramos, né, os nossos bens. A situação triste do administrador, como eu já disse, né? Que situação difícil para o administrador, que não negou a acusação, ele não nega, né? E agora, o que é que eu vou fazer, disse ele, né? Ele não negou, não, que isso, eu não fiz nada disso, não, ele não negou. O que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar, quer dizer, o cargo que ele estava era um cargo bom, importante, né? Ele não teria forças para cavar, para pegar uma empreitada. E de pedir, ele tinha vergonha. Ele disse, né, no versículo 3 aqui do capítulo, ele fala que ele não tem força, né? Ele já imaginou, né? O patrão está me despedindo e agora o que eu vou fazer? Não tenho força para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ele não estava acostumado, né, a um serviço braçal e jamais poderia descer ao nível inferior. Ele pensando, né? Eu não tenho vergonha de pedir, de ser pedido. Então ele estava numa posição de dar ordem e agora como é que ele ia? Não tinha disposição para pegar no serviço braçal e tinha vergonha de ser pedinte, de pedir esmola. Então ele elaborou um plano, ele foi prudente, ele elaborou um plano. Agora sei o que eu vou fazer para que quando for mandado embora, eu possa ter amigos que me convidem para o lar deles. Eu sei como vou dar um jeitinho quando eu estiver desempregado, né? Parafraseando, ele pensou. Ao ser demitido por gerenciar mal a propriedade do dono, o administrador agiu com muita astúcia em prol dos seus próprios interesses. Tem sido sugerido que ele estava livrando seus devedores de juros ilícitos, é o que eu falei no início. Ele deve ter cobrado juros tão alto que as pessoas não tinham como pagar e o dono, o patrão dele, começou a sentir que o negócio não estava fluindo, ele estava tendo prejuízo, né? Que era condenado, na época, como eu falei, os juros, ele era condenado pelas leis bíblicas, ele é condenado pelas leis bíblicas. Os judeus eram proibidos de emprestar dinheiro a juros, e por isso eles emprestavam cabra, leite, né, boi, essas coisas assim. Os ensinamentos bíblicos, né, contra a prática de juros, eu vou citar aqui uma parte do salmista Davi. Davi faz uma pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? A resposta de Davi dá vários requisitos, e o último ele vem falando, né? Isso está lá no Salmo 15, de 1 a 5. Ele fala assim: quem habitará no seu tabernáculo? E ele vai vindo dando várias respostas. E a última o que não empresta o seu dinheiro com usura. E acrescenta: quem deste modo proceder não será jamais abalado. Entre as abominações do povo de Jerusalém, citada por Ezequiel, há esta: no meio de ti, usura e lucro tomaste, extorquindo, explorando-te o teu próximo, como extensão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor. Está lá em Ezequiel 22, 12. Aqui Davi e Ezequiel, ele fala a respeito da usura, do empréstimo, na proporção de receber muito mais do que aquilo que você passou, né? Daquilo que você emprestou ou até mesmo investiu, né? A ênfase aqui de Jesus, ele declara que as pessoas do mundo, muitas vezes, são mais astutas
na sua expressão de sabedoria do que os filhos da luz. Jesus usa a parábola para ilustrar que os filhos do mundo frequentemente usam aquilo que têm para favorecer os seus propósitos, seus próprios fins terrenos, seus propósitos, e fazem mais sabiamente do que fazem os filhos da luz, para favorecer os objetivos inteiramente diferentes do reino de Deus, né? É bom frisar que Jesus não está louvando o administrador pela sua desonestidade, como eu disse lá no início, mas só pela sua astúcia. Ele pensou, muito rápido, como ele sairia daquele problema. E ali, ele tirando aqueles juros, aquelas pessoas devedoras ficariam gratas a ele. E quando ele precisasse, estenderiam a mão. Pela maneira com que olhou para o futuro e planejou a provisão. Jesus, ele dá ênfase, né, por essa astúcia. Ele já planejou o futuro, né, e provisão para as necessidades futuras que ele poderia ter. Às vezes, assistimos às notícias de TV de um grande roubo de banco, como aconteceu alguns anos atrás em Fortaleza, e comentamos, né, como esses ladrões são espertos, né? A gente comenta que eles fazem mil e umas coisas para se darem bem. Não estamos louvando os ladrões quando a gente faz isso. A gente está fazendo isso? Não, a gente está assim admirando a capacidade do sujeito para conseguir bens materiais, né, dinheiro, o que ele é capaz de imaginar, a astúcia que ele tem, a prudência que ele tem às vezes de maquinar algo, né? Mas logo nós vemos também que tudo que é errado não dá certo, né, irmão? A aplicação da parábola. Vamos para o tópico 3. Deus nunca disse que o dinheiro é mau. Em todo tempo ele não fala isso. Eu vou fazer aqui desvendar aqui o porquê que nós necessitamos do dinheiro, né? O que é o dinheiro na realidade? Aquele papelzinho que custa tanto. Dinheiro, né, é a aplicação da parábola. Dinheiro é toda a sistemática mercantil que eu pesquisei, que a gente vive. O dinheiro é toda a estrutura sistemática do mundo. O dinheiro, ele move o mundo. Ele é toda a sistemática do mundo que é movido por recursos, ganhos, perdas, contratações, fornecimentos, empregos, salários, enfim, tudo isso que a gente vive no nosso dia a dia é movido pelo dinheiro. Ou seja, o dinheiro é um senhor que faz o mundo, as pessoas moverem diariamente. O dinheiro, ele é um senhor que faz o mundo e as pessoas se moverem diariamente. Por isso as pessoas têm que trabalhar. Porque dinheiro não cai do céu. Só bênçãos de Deus e chuva, né, irmãos? E se você não trabalhar, não vai ter recursos. Você perece. Ou seja, o dinheiro, te obriga a trabalhar. Vendo por esse prisma, o dinheiro, às vezes, é o nosso senhor. Porque se a gente não trabalhar, a gente não tem recursos. Por isso que Deus diz que nós temos que administrar bem os nossos recursos. Se tratamos o dinheiro com desdenho, você fica excluído do sistema. Se você não trabalhar com essas pessoas que são pedintes, que não trabalham, que não têm casa, que não têm recursos, ela desdenha, de uma certa forma, o dinheiro.
né? Elas começam a ir para a rua de uma maneira para viver livre. Então, ela sai do sistema. Ela sai totalmente do sistema. Ou seja, o dinheiro, ele é um mal, entre aspas, necessário. Porque com dinheiro você come, você dorme, você mora, você se veste, né? E você ainda ajuda as pessoas. Mas não podemos usá-lo com imprudência ou ficar cego por dinheiro, como eram os fariseus. Ou muitas pessoas, né? Por não fazer coisas, para não fazer coisas erradas. Por isso que tem pessoas que quanto mais faz, mais quer, né? A corrupção, você vê aí, eles ganham milhões, né? As pessoas desviadas do seu caráter, ela salta, ela quer saltar mais, ela quer ganhar mais, a vender drogas, fica sonhando com cargos dentro do tráfico para ganhar mais dinheiro. Tudo ilusão do diabo, né, irmãos? O administrador da parábola cobrava juros altíssimos. Ele infligia a lei. Geralmente as pessoas que têm o dinheiro por senhor, ela acaba infligindo a lei, né? Jesus quer dizer que, em vez do dinheiro te usar, nós é que devemos usar o dinheiro a favor do reino de Deus. Com justiça, equilíbrio, prudência. Colocar essa potestade chamada dinheiro abaixo de Cristo. E colocar Cristo acima do dinheiro, acima de Mamon, acima dos bens materiais. Deus nunca disse que o dinheiro era mau, né? De fato, alguns dos grandes homens da Bíblia eram muito ricos, como Abraão, Jacó, Davi, Salomão. Mas Deus nos alerta sobre o grande perigo do amor ao dinheiro. E Jesus acrescenta na parábola de Lucas 16, de 9 a 3, para mostrar o uso correto de coisas materiais. A razão pela qual Jesus chama de riqueza de origem iníqua é porque, muitas vezes, a injustiça está envolvida na aquisição e uso de possessão materiais. Vivemos num mundo em que avaliamos a importância da pessoa pelos bens materiais. Pessoas, né, que possuem, pelo salário que ganha, pelo tamanho do seu saldo bancário. Por isso é que é tão fácil criar amor pela riqueza. Mas temos que ter muito cuidado. O dinheiro é algo que pode ser usado para a glória do Senhor, mas é muito fácil acontecer que a preocupação em adquirir mais e mais dinheiro se torne alvo de nossa vida. Veja o alerta de Paulo a Timóteo e a nós também em 1 Timóteo de 6 a 10. Vamos lá ver? 1 Timóteo de 6 a 10. 1 Timóteo de 6 a 10. Hoje eu estou usando a Bíblia online, irmãos, porque eu não estou em Caxias, né? Não estou em Caxias. E eu estou improvisando tudo aqui na minha casa que eu tenho aqui em Itaipuaçu. Tá bom? Vamos lá? 1 Timóteo de 6 de 9 a 10. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Veja que Paulo ensina, diz a Timóteo, né?
Então, por isso que nós temos que ter prudência. Esta palavra nos ensina alguns princípios sobre a nossa responsabilidade social e mordomia, como eu disse lá, mordomia cristã, que inclusive é uma matéria, né? Isto é, sobre a melhor maneira de administrar o dinheiro e os bens. Se Deus tem nos confiado bens materiais, devemos lembrar que são dádivas dele, de Deus. Se você tem, foi Deus que te deu, não é verdade? Jesus também nos ensina um grande princípio. Se não somos fiéis na maneira que usamos as riquezas terrenas, como Deus pode confiar a nós as verdadeiras riquezas da vida eterna? Porque não podemos servir a Deus e as riquezas. Veja o argumento de Jesus. Se não fazemos bom uso dos bens dados por Deus, como poderemos esperar dele, Deus, os dons de sua graça espiritual? Conclusão, irmãos, para finalizar. Ninguém pode servir a dois senhores. Isso Jesus ele foi muito enfático na parábola. Você não pode servir a Deus e a mamon, e ao dinheiro. Diz assim, está lá no versículo 13. Porque há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Isso ele falando do servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus está repetindo as palavras que proferiu Salomão no monte. Desculpa, irmãos. Jesus está proferindo as palavras que proferiu no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, vamos ver? Mateus 6, 24. Mateus 6. Mateus 6, 24. Vamos lá. Aqui. 24. Mateus 6, 24, que diz assim: servir somente a Deus. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar a um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Isso Jesus também falou lá no Sermão do Monte. Como cristão, devemos amar e servir o nosso verdadeiro mestre, Deus, mesmo em primeiro lugar em tudo, até das suas riquezas. Por isso que a primeira coisa que você deve fazer quando você recebe, né, pela dádiva de Deus, de ter aberto uma porta, de você ter uma pensão, de você ter um salário mensal, é dar o dízimo. Isso é colocar Deus acima da sua riqueza. Em primeiro lugar, usar o nosso dinheiro para a obra do reino. Nossos olhos devem estar fixos nos tesouros do céu. Por isso não podemos servir a dois senhores. Jesus não permite dividir lugar com ninguém. Deus, de Gênesis a Apocalipse, ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Ele não divide. Uma forma de vencer a tendência de colocar nosso coração na riqueza é dar